Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos estudar as escalas termométricas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Vamos observar o diagrama de mudança de fase da água. Note que durante a fusão, a temperatura da água não muda. Depois ela se eleva até o ponto de ebulição da água, onde vai ocorrer a vaporização, e a temperatura também não muda. Então, durante a fusão, se tiver gelo fundente, é fácil fazer uma marca e Celsius adotou como 0. E na ebulição, fez a marca e adotou como 100. Já a Fahrenheit adotou como 0 uma mistura de água, gelo e amônia. E adotou como 100 Fahrenheit a temperatura do corpo humano. E depois determinou a temperatura do gelo e do vapor, 32 e 212 Fahrenheit. Já na escala Kelvin, temos o seguinte. Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás diminuía de 1 sobre 273 avos do valor inicial quando resfriado a volume constante de 0 até menos 1 grau Celsius. Então, a menos 273 graus Celsius a pressão seria nula. Como a pressão está relacionada aos choques das partículas com as paredes do recipiente, teríamos a energia térmica nula. E posteriormente descobriu-se que é impossível atingir o estado de agitação molecular nulo. As moléculas têm uma energia mínima denominada energia de ponto zero, e o zero absoluto é inatingível. Agora vamos desenvolver a equação de conversão entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Observe a comparação entre os segmentos. Nós obtemos o seguinte, que a temperatura Celsius sobre 5 será igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 e a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Vamos fazer um exemplo usando a conversão de Celsius para Kelvin. Da equação anterior, obtemos que ΔC é igual a T menos 273. Mas se quisermos obter a temperatura em Kelvin, pegamos a temperatura em Celsius e vamos somar 273. Se a temperatura em questão for 27 graus Celsius, quanto isso valerá em Kelvin? 300 Kelvin, 27 mais 273. Muito fácil, né, pessoal? Agora, uma conversão de Fahrenheit para Celsius, podemos pegar como exemplo 104 graus Fahrenheit. Lembrando que 100 era a temperatura normal do corpo humano. Será que 104 é febre, não é? Então, fazendo a conversão de temperatura, usando essa equação, chegamos na temperatura de 40 graus Celsius. Nos celulares, essa equação está embutida nos aplicativos e você facilmente vai encontrar a temperatura de 40 graus Celsius. Mas cuidado quando a pergunta for sobre intervalos de temperatura ou variações de temperatura, tá? Mas tudo fica mais fácil porque a variação já é um segmento. Então, quando comparados com as escalas, obtemos uma equação simples. Vamos observar a variação de temperatura entre o estado de gelo fundente e a água em ebulição. O gelo fundente, 0 graus Celsius. A água em ebulição, 100 graus Celsius. Qual é essa temperatura na escala Kelvin? 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Já a variação de temperatura é de 100 graus Celsius e na escala Kelvin, 100 Kelvin. Agora, então, o que a gente percebe? Que a variação em Celsius é igual à variação na escala Kelvin, de 100 unidades. Agora, vamos usar uma régua para determinar as temperaturas. 4 centímetros a temperatura do gelo fundente, 14 centímetros a temperatura da água em ebulição. Vamos comparar essa escala com a escala Celsius, da mesma forma que fizemos anteriormente. Chegamos numa equação de conversão, ΔC igual a 10H menos 40. Tá? Esta é a equação de conversão da régua para a escala Celsius. Vamos fazer uma verificação. Se o H é 4 centímetros, nossa equação vai ficar da seguinte maneira: 40 menos 40, 0 graus Celsius. Está correto. 4 centímetros é a temperatura do gelo fundente. Agora, vamos substituir H igual a 14. Substituindo, ficamos com ΔC igual a 140 menos 40, que é 100 graus Celsius. Água em ebulição. Está corretíssimo. Agora, vamos representar isso num gráfico. ΔC igual a 10H menos 40 é uma equação de reta, do tipo y igual a x mais b, uma reta crescente. O termo b é aquele em que a reta corta o eixo y, no caso menos 40, tá certo?
Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.